Interrede Notícia. Olá, muito bem. Nós estamos mais uma vez nos estúdios da Interrede Notícia aqui no Brasil. E hoje nós estamos com alguém muito importante para o tema do agronegócio, e se tratando diretamente, então, da questão do desenvolvimento humano. Nós estamos com o antropólogo Eduardo Luz, antropólogo social. Nós vamos buscar extrair dele todas as verdades científicas que nós pudermos dentro desse segmento da antropologia, sem menosprezo à classe, uma atividade ou uma tarefa um pouco difícil de conseguir, pelo que a gente tem ouvido da classe. Mas o Eduardo aceitou vir no estúdio e nos dá vários esclarecimentos, e nós esperamos que vamos ter uma boa resposta dele nessa questão da antropologia ou nas questões sociais ligadas diretamente à questão indígena no Brasil, principalmente nas demarcações de terras. Nós vamos falar com mais expressividade aqui do sul do Brasil. Eduardo, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite para vir na Interrede Notícia. Obrigado, Joe, é uma satisfação estar falando com você e com todos os nossos telespectadores da Interrede Notícias. Muito bem, o Eduardo, ele tem um histórico muito importante dentro da antropologia, porque ele é conhecedor com propriedade própria da história indígena do Brasil, porque é filho de missionários, eu posso citar isso? Sim, claro. É filho de missionários evangélicos que trabalhou muitos anos, os pais trabalharam desde ele muito criança dentro das aldeias indígenas, ele vai citar isso para nós. Então, mais que ninguém, ele, além de antropólogo, estudou a ciência da antropologia e ainda tem o conhecimento dos costumes indígenas de algumas etnias. Também foi responsável por demarcações de terras no Brasil pelo governo federal. Ele demarcou, foi o que fez o estudo de demarcação de pelo menos 3 territórios indígenas, e ele vai nos falar sobre isso. Então nós temos aqui alguém com autoridade, com propriedade de conhecimento para nos falar sobre essa questão de demarcação indígena que tem afetado muito a nossa região sul, principalmente o oeste do Paraná. Eduardo, primeiro eu queria te perguntar, essas demarcações que foram frutos do seu trabalho de pesquisa científica dentro da antropologia, tem dado certo? Como que você vê isso hoje, agora, nesses dias depois dessa demarcação? Vamos lá, Joe. O Brasil tem uma legislação indigenista que remonta, na verdade, a séculos atrás. O Brasil lida com o problema indígena, não é de agora, isso não é problema só agora. Nós já temos diversas legislações imperiais que regulamentavam a convivência de colonos súditos do Império Português com populações indígenas. Dom Pedro II reconheceu territórios indígenas. As demarcações existem há muito tempo. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a criar um órgão estatal, na época de 1910, chamado SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que deu início ao processo de reconhecimento, não deu início, mas deu continuidade a esse processo de reconhecimento territoriais e demarcação de terras indígenas. Portanto, e o Brasil hoje ainda tem, e deve ter, e ainda bem que tem, somos muito privilegiados em poder conviver com aproximadamente 230 grupos indígenas, 225, há uma certa alteração recente, depois eu falo sobre isso, mas aproximadamente 220, 225 grupos indígenas que falam uma média de 180 línguas no Brasil, que são faladas. Isso é uma diversidade cultural incrível, isso é uma diversidade impressionante. Eu tive a oportunidade de conviver com povos indígenas desde a minha infância, desde muito cedo, aproximadamente com 5, 6 anos, eu já estava convivendo com povos indígenas no Brasil, e tive ainda melhor, a grata satisfação de trabalhar na identificação de terras indígenas no oeste do estado do Amazonas, ali na região da tríplice fronteira do Amazonas, que é Brasil, Colômbia e Peru. Identifiquei 3 terras indígenas que foram... O processo demarcatório tem 3 etapas no mínimo: a identificação e a delimitação, que é promovida pela FUNAI, promovida pelo antropólogo contratado pela FUNAI. Depois isso vai para o Ministério da Justiça, ela é então declarada pelo ministro da Justiça por meio de uma portaria declaratória,
e depois essa portaria vai para a Casa Civil e da Casa Civil para a Presidência da República, onde há um decreto homologatório, homologatório. Então o antropólogo efetivamente não demarca a terra, mas ele realiza, como você bem colocou, realiza os estudos de identificação e delimitação. As terras que eu identifiquei e delimitei foram absolutamente pacíficas, não houve uma contestação sequer, porque são terras que são efetivamente indígenas, não afetaram propriedade privada de ninguém, nem muito menos propriedade, nem do município. Quer dizer, o município tinha terra suficiente, era um município amazônico, o grupo era efetivamente indígena, então não teve o que ser contestado. Duas das terras que eu identifiquei foram homologadas pelo presidente Lula e uma terra foi homologada pela presidente Dilma. Aí eu tive um ótimo desempenho, isso foi em 2005, eu já estava tudo identificado. Quando foi em 2007, eu fui indicado para outros estudos de identificação e delimitação. E é aí que veio muito problema, aí que começou meus conflitos, eu posso falar dele num outro momento, mas o fato é, Joe, o Brasil tem um sistema de identificação e delimitação de terras indígenas. Esse sistema funciona em alguns casos, mas eu tenho percebido que toda vez que existe tentativa de adulteração, de manipulação do tamanho da terra ou da identidade indígena, ou até mesmo de políticas de acesso a benefícios restritos à comunidade indígena, a antropologia brasileira e o sistema indigenista, ou seja, os órgãos estatais do indigenismo, que deveriam aplicar a política indigenista no Brasil, tem poucos instrumentos para identificar essas manipulações e rejeitá-las. Pelo que eu descobri, na verdade, ao contrário, não só não rejeita, como faz uso delas para o benefício do próprio sistema indigenista. Você acaba tendo um sistema onde o órgão indigenista se beneficia, quanto mais problema, melhor para a FUNAI e para os seus funcionários, e a coisa segue crescendo, criando conflitos e gerando confrontos entre cidadãos e indígenas. Pois é, agora a gente ouvindo essas declarações aqui do Eduardo, dá assim uma impressão de que o sistema indigenista ele é uma geradora de emprego, é isso? Ou alguma coisa nesse sentido? É basicamente isso, é mais ou menos isso. Onde tem índio tem problema fundiário, não é sempre assim. Em alguns estados esses problemas já foram corrigidos, já não existem mais. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Goiás não tem mais problema com terra indígena em Goiás, nem em Tocantins. Na verdade, o sistema indigenista brasileiro começa com a FUNAI, mas não é só a FUNAI, tem outros. Tem a Secretaria de Educação Indígena, tem a Secretaria de Saúde Indígena. Ele funciona em alguma medida para a sua autorreprodução, para a sua expansão. Então, enquanto para os produtores rurais, mais índios, ter índios por perto é sinônimo de possíveis problemas, para o servidor da FUNAI, para o servidor da educação indígena e da saúde indígena, ter índios por perto é sinônimo de emprego, de trabalho, de uma manutenção de um sistema que vai sempre ser utilizado. E olha, gente, nós estamos ouvindo isso de Eduardo Luz, alguém que trabalhou dentro desse sistema e que nos está revelando. É revelação muito importante isso. Eduardo, eu ouvi você falando que uma porcentagem significante das pessoas, dos índios, eles não vivem nas terras onde foram demarcadas para ele. Como é que é isso? O último censo do IBGE, acho que é o censo de 2010, revelou o que eu já sabia. Eu tive a oportunidade de morar entre os índios Aquém, Xerente do Tocantins, ali na frente de Miracema, um municípiozinho chamado Tocantinha. E lá era perceptível, muito fácil perceber, eu morava na cidade, a cidade é vizinha, é lindeira à terra indígena Xerente. Era perceptível que de segunda a sexta você via mais índios na cidade do que na terra indígena. Depois eu comecei a levantar o meu censo, eu comecei a fazer meu censo. As aldeias indígenas Xerente hoje em dia possuem uma média de 35 pessoas, 45 pessoas. Pouquíssimas eram as aldeias que ultrapassava o número de 200 pessoas. Acho que 2 ou 3 que eram aldeias mais tradicionais, estabelecidas, as mais antigas, cuja a existência remonta até o início do século XX. É bom lembrar que o Xerente tem um contato já há mais de 370 anos com a sociedade envolvente. E aí eu comecei depois a fazer uma contagem de quantos índios Xerente
vivem em Tocantina, tem casa em Tocantina. E eu descobri que a maior aldeia indígena xerente está fora da área indígena, está, na verdade, na cidade de Tocantina. E isso começou com isso, deixou muito claro que os indígenas, em busca de emprego, de melhores condições de vida, em busca de fugir de uma situação de imposição de um sistema econômico que não tem propriedade, sistema coletivista de posse do território e tudo mais, os índios preferem investir na cidade. Então isso deixou muito claro que as terras indígenas são um projeto, da forma como estão desorganizadas, ou pelo menos onde a propriedade privada não tem uma defesa adequada, porque lá não tem polícia civil, não tem polícia militar, só entra a Polícia Federal. Os conflitos indígenas são tratados mais ou menos como se trata a dissensão política em um país soviético. Ou seja, está tudo bem quando você bate palma para o presidente. Quando você discorda da liderança dele ou denuncia o presidente, a sua vida vira um inferno. Porque não tem quem lhe defenda ali dentro. E você provavelmente vai acabar ser expulso da aldeia. Certo. Então, enfim, os conflitos em terras indígenas são profundos, são disseminados. A antropologia, inclusive, tem uma vasta literatura mostrando que sempre houve essa divisão, essa dissensão indígena e cada vez maior, porque agora os interesses econômicos acabam, na verdade, encontrando quem dispute por ele dentro das terras indígenas. Os índios estão saindo. Boa parte, o dado do IBGE, acabei não dizendo, mas o dado é de aproximadamente 50%. Alguma coisa como 46% da população indígena vivendo fora das terras indígenas. Esse número está defasado. Esse número está extremamente defasado. Era o número de 2010, portanto já vai fazer quase uma década. E à época esse número já era maior, porque tem muita gente que respondeu que morava na cidade, na aldeia indígena, tendo casa na cidade e temendo perder alguma coisa, algum benefício, respondeu que morava na aldeia. Morava lá. Bom, mas eu quero abrir um parente aqui agora e aproveitar essa tua fala e falar o seguinte. O Ministério da Agricultura, por intermédio de alguns órgãos do setor, tem motivado os homens brancos a se manter na selva, na Amazônia. Principalmente os extrativistas, né? Extrativista da borracha, cacau e outros extrativismos que são legais no Brasil. E por outro lado, eles têm programas para trazer os índios para a cidade. Consegue explanar um pouquinho para a gente sobre isso daí? Não? Provavelmente é inconsciente. Talvez seja um desencontro de políticas públicas, né? Certo. Eu diria que, na verdade, a partir do governo militar, houve uma política consciente do governo militar, no sentido de perceber que algo deveria ser feito para a defesa da floresta, a defesa da Amazônia brasileira. Então lançou-se a campanha política, a campanha de política pública chamada Integrar para Não Entregar. Claro. O mote da política era essa, né? É um jargão, era uma frase bastante conhecida da época, né? Bastante conhecida, que visava levar a população urbana. Eu não gosto de usar o termo homem branco por uma questão simples. Esse termo ele acaba endossando uma política racialista que divide as pessoas. Eu prefiro dizer, eu acho que o mais apropriado é dizer, ou a gente chama de não indígena, ou a gente chama Não, na verdade há uma disputa sobre esse tema, uma disputa sobre esse termo. Porque, na verdade, nós também não somos brancos, né? Nós somos mestiços. Né? Nós somos amarelos, brancos, negros e tal, né? Então, nós somos uma comunidade aqui na cidade de negros, de amarelos, de pardos, de brancos e de tudo, né? Chamar só de branco é meio esquisito. É esquisito e é inadequado. Eu diria que é uma população mestiça não indígena. Os indígenas, na verdade, eles têm suporte para vir tratar de saúde na cidade, têm um suporte para vir a educação e tal. Então, isso acaba criando talvez essa dupla, esse contrassenso, o que você entendeu ser um contrassenso. Me parece que é uma estratégia de manter a população, a sociedade homogênea em determinados locais da floresta é acertado, porque salvo não fosse isso, o ingresso de cidadãos de outros países, o ingresso de pessoas mal intencionadas, como a extração ilegal de minérios nacionais, de riquezas, poderia continuar. Certo. Então talvez seja isso a motivação. Tá.
Muito bem. Eu quero que você continue nos acompanhando. Nós temos temas incríveis e é muito relevante aqui para a nossa comunidade, principalmente no sul do Brasil. Nós vamos abordar aqui temas muito quentes que vai esclarecer talvez muitas dúvidas, principalmente do pessoal, dos produtores rurais, proprietários da região sul do Brasil e aqui da nossa... do Mercosul, aqui mais perto das 3 fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina, onde nós estamos mais localizados. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Eduardo, sobre o seguinte: o desincentivo ou a falta de motivação para a produção própria, a produção de alimentos dentro das aldeias. Eu também te ouvi falando sobre isso e nós temos algumas experiências aqui na nossa comunidade, inclusive até teve uma comunidade beneficente aqui da nossa região que promoveu, mesmo sendo terras invadidas, promoveu o gradeamento, incentivo com máquinas e insumos para as aldeias, para algumas aldeias aqui, e eles não plantaram. Como que você explica isso? O porquê que existe essa dificuldade dentro das aldeias? São pelo menos 3 fatores, eu vejo pelo menos três motivações. O primeiro, os indígenas tradicionalmente não têm uma cultura, não têm uma tradição sociocultural do plantio. Eles não acumulam. Não é do feitio deles, a boa parte dos indígenas brasileiros, eles são o que nós podemos chamar de caçadores e colhedores. Então eles vivem, mantêm e obtêm a sua alimentação, alimentação de subsistência da caça, da pesca e da coleta de frutos ou de algum outro produto. Então há uma tradição nesse sentido. E que deve se respeitar, né? Que é cultural. Respeita-se a vontade deles. Agora, mais uma vez, uma coisa que é preciso ser reforçado aqui: o Brasil tem uma sociodiversidade, uma diversidade cultural muito grande. São mais de 200, como eu falei, povos indígenas. Então você tem diferentes graus de controle das tecnologias da sociedade envolvente, da sociedade ocidental. Então tem índios que estão... O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem índios isolados. Possui índios que vivem inteiramente da caça e da coleta. Mas também tem índios, como eu acabei de citar o caso do Xerente, mas são vários outros, Suruí. Eu poderia citar os Parecis, por exemplo, que dominam maquinário de plantio de soja e tudo mais. Sim. Só que nem todos têm essa vocação. E esse é o primeiro fator. O segundo fator é simples. Eu diria o seguinte: bom, são mais outros 2 fatores. O segundo não há um estímulo financeiro, não há um estímulo do retorno financeiro para o plantio. Então, eu te dei o exemplo hoje de manhã de um amigo pessoal, Xerente, um índio que eu conheci e convivi durante muito tempo, e ele falava para mim: eu estou cansado de plantar lá nesse grupo, eu era chamado de Cos Dabu, é o meu nome indígena, depois eu explico por quê, mas ele falava: Cos Dabu, estou cansado de plantar porque só eu que planto, mas todo mundo colhe. Essa é a cultura lá na aldeia. Não é a cultura, também não é o costume. Não era, não. Ele queria plantar e colher ele mesmo. Mas como eu falei, não tem direito à propriedade privada. O direito à propriedade privada é muito relativo. Você, se alguém colheu o seu milho que você plantou, você vai recorrer a quem? Você vai chamar a polícia não entra numa terra indígena. A polícia civil, militar não entra, só a Polícia Federal. Você vai acionar a Polícia Federal porque você plantou e não colheu? Então o estímulo é zero. Não há perspectiva de vou plantar, vou colher, não existe vou comercializar, isso pode se perder no meio do caminho. Agora, pela política agrícola que se existe, não tem nem como ele comercializar sua produção, porque não tem como fazer a nota de produtor, não tem uma propriedade, não tem. Então isso é uma coisa que eu gostaria até de chamar a atenção do governo federal para esse detalhe. Como que se o índio ele tem, né, capacidade, se ele desenvolver a capacidade para progredir dentro da sua produção agrícola, ele não pode, porque ele não tem uma propriedade. Há uma espécie de estímulo, mais do que estímulo econômico para a não atividade. Certo. Ou seja, o indígena ele vive da bolsa, boa parte dos indígenas brasileiros, dos ameríndios brasileiros, vivem de Bolsa Família, de cesta básica da prefeitura, do estado ou da federação, e ele fala: por que eu vou produzir alguma coisa se eu posso ganhar o mesmo tanto ou mais, talvez, em casa, sentado, sem poder trabalhar? Então há um estímulo, o subsídio por meio de bolsas ou cestas básicas acaba servindo contra o estímulo. Pois bem, o que acontece o Brasil
tem atualmente 14% do território nacional identificado, delimitado e demarcado como terra indígena. 14%. Isso equivale a 108, 109 milhões de hectares, tá certo? Para uma população que é menor do que 0,50. Zero não dá 1% da população. São aproximadamente 800 mil índios. Há uma porcentagem disso que é questionável, há uma pequena porcentagem, eu diria que pelo menos uns 20 a 30% desse número é questionável acerca da sua identidade indígena, mas se identifica como tal e ali vive como tal. Em quase todos os estados da federação, quase todas as regiões da federação, sobretudo no centro, centro-oeste, no norte do país, as áreas são gigantescas, são enormes terras indígenas. Nós estamos falando de áreas aí de milhões de hectares. Tá? A terra indígena Yanomami tem 9 milhões e meio. Você não sabe nem imaginar o que é 9 milhões de hectares. É muita terra, né? É mais do que alguns estados, mais do que a Espanha, mais do que a França. Eles poderiam produzir coisas, né, muito lá, né? Com bom equipamento e tudo. Né? Poderia se produzir muito. Só que como estão na Amazônia, esse manejo de equipamento é complicado lá. Aqui no sul, o processo é diferente. Você se referiu a situações onde, basicamente situações onde os Guarani estão acampados à beira de estradas, tá certo? E as áreas que eles possuem são áreas pequenas. É bom, quando você citou o nome da etnia, é bom a gente também fazer referência a essa questão étnica, né? Sim. Porque quando a gente fala da questão indígena, dá-se a impressão de que a população indígena é toda uma só, e não é, né? Não Como é. você falou, são diversas etnias, com costumes diferentes, com hábitos tradições diferentes, e que cada uma tem seu jeito, por mais que seja, para nós de fora, parece que é parecido, mas entre eles são totalmente diferentes, inclusive a língua, né? Sobretudo a língua. Como um Guarani não fala o Carajá. O Guarani não fala a língua apinagé, são troncos linguísticos diferentes. Os aqui no estado mesmo, no Paraná, onde nós estamos agora, temos aqui algumas etnias que são totalmente diferentes. Nós tivemos uma experiência o ano passado, que nós fomos com uma caravana Guarani, fomos para uma aldeia Caigangue, e eles, obviamente, não se entendem, e também, por causa dessas 3 linhas do Guarani, né? Os Guaranis daqui da região também tem dificuldade de entender os Guaranis de outra região que tem aí o Yandeva, o Kaiowá, e o Imbiá. Então é bom que o povo do Brasil que esteja nos assistindo agora possa saber dessas peculiaridades para não generalizar um povo indígena. Na verdade, tem uma coisa que não é generalizado, que é o generalizável, soluções para povos indígenas, porque tudo varia de acordo com aspectos socioculturais desses indígenas. Mas só para finalizar, eu creio que, o problema indígena no Mato Grosso do Sul, no oeste do Paraná, no oeste de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, merece uma atenção especial. Mas um fato é evidente, me parece evidente. Eu vou falar usando suas palavras. Se até mesmo se desse maquinário para eles e eles tivessem reconhecida pelo menos um pouquinho mais da terra que eles têm, algum percentual que precisa ser melhor estudado, não é isso que eles pedem, não é isso que estão solicitando, mas mesmo que eles fossem, por causa do potencial humano Guarani, que hoje basicamente mora no Paraguai, vive no Paraguai, porque eles migraram no início do século XX, até meados do século XX, migraram fortemente para o Paraguai. Pois bem, se esse povo que está aqui receber maquinário hoje já teria dificuldade de sobreviver ou de produzir adequadamente, coisa que eles não fazem, não produzem em larga medida, não produzem para o acúmulo, geralmente é uma produção de subsistência. Se mesmo assim, se eles viessem a produzir, as terras seriam pequenas, imagine você qual é o tamanho da terra que não seria necessário para que eles pudessem viver como viviam em 1500, 1600. Sem dúvida, né? Ou seja, a proposta que aí está é que se demarque terra para os Guarani para que eles possam voltar a viver e praticar suas antigas crenças e tradições e tudo mais. Praticamente haveria uma inviabilidade econômica dessas regiões, do sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Até porque, historicamente, nós temos aí registro de que, o que eu vou dizer agora, um dos motivos, eu creio, que é porque o Guarani, ele é nômade.
O Guarani é praticamente nômade, não sei praticamente se é totalmente nômade, mas ele tem uma certa aptidão pela... Usa-se o termo de perambulação. Ele vive ou deambulação. O Guarani ele não fica nômade. Se desloca. Sim, ele não fica nômade por completo, de sair por aí viajando, mas ele se desloca num determinado roteiro, numa rota, né? Então, mais uma aí que você já está pegando aqui dentro do nosso diálogo, que o Guarani não é totalmente nômade, mas ele perambula, ele tem um limite onde ele sempre se desloca. E, obviamente, que ele não vai ser um produtor fixo, porque ele tem o hábito de se deslocar. E nós aqui na nossa região conhecemos várias famílias, várias pessoas indígenas da etnia Guarani que se deslocaram já por diversas vezes, nós conhecemos. Também nós falamos aqui, citamos a língua. Eles migraram muito para o Paraguai, né, que passou a ser depois dessa época aí, Paraguai, de fato, essas linhas de fronteira e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a primeira língua. Sai um pouquinho fora exatamente do nosso foco principal, mas é importante nós sabermos disso. A primeira língua falada aqui no Brasil. Claro. Brasil enquanto nação Brasil e tal. No sentido da região, que ainda é Portugal na época. Então. A época não existia... O Brasil passa a ser Brasil efetivamente... após o estabelecimento da colônia, na verdade, praticamente depois da chegada da família real, da família imperial em 1808. Mas antes disso, era uma colônia portuguesa e o Brasil foi o único país das Américas onde o colonizador europeu, reconhecendo a superioridade numérica, reconhecendo até mesmo elementos da própria cultura e também por causa da influência do grupo jesuíta, dos missionários jesuítas que primeiro fizeram contato com a população ameríndia da região, o Brasil e Portugal foi o único país que permitiu que uma língua indígena fosse utilizada no processo colonizatório. Essa língua era o Iengatu. O Iengatu é uma língua criada, não é criada artificialmente, mas ela, na verdade, é a reordenação do idioma tupi e a sua aplicação na lógica estrutural do português. Mais ou menos o que acontece com o hebraico moderno. O hebraico moderno tem as palavras do hebraico antigo, mas aplicadas numa língua ocidental, numa língua franca ocidental. O mesmo aconteceu aqui. E essa língua predominou desde o começo do contato com os tupis, já no século XVI, 1500 e alguma coisa e tal, e vai assim até 1756. Ela foi propagada, falava-se o Iengatu em todo o litoral brasileiro. Isso aconteceu por uma predominância étnica dos grupos tupi no litoral. Os tupi basicamente habitavam o litoral, a costa inteira do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. De Santa Catarina até Rio Grande do Norte eram grupos tupis que habitavam. O jesuíta chegou na Bahia, encontrou tupi. Chegou no Rio de Janeiro, encontrou outro grupo tupi. Chegava aqui no Sul, também encontrava. Ele falou, bom, então todo mundo aqui fala tupi. Certo. Vamos pegar essa língua e vamos adaptar. E criou-se então gramáticas. E assim o Brasil foi colonizado via tupi, porque o rei de Portugal, que uma ordem do rei de Portugal fosse atendida na colônia, ela tinha que ser traduzida do português para o Iengatu. Porque o maior número da população falava essa língua. Olha, Exato. Veja só, agora nós estamos tratando de um assunto muito importante, obviamente, e faz parte da nossa história, a nossa história toda. Não estamos falando só agora da história dos indígenas, estamos falando da nossa história, nós como cultural brasileira, nós que somos daí vou generalizar toda a nação brasileira, nós do Portugal, por mais que muitos tenham vindo de outros países da Europa, mas vamos dizer que nós todos viemos do Portugal, português. Chegamos aqui e encontramos os tupis. O que fizemos? Fizemos adaptar a nossa linguagem para a linguagem tupi. Mas não foi expulso esses tupis dali? Nunca foi? Não. Então quer dizer que em vez de expulsarem ou matá-los, como muitos entendem, para dominar a terra, foi feito foi se integrado a eles. Veja, Portugal não tinha sequer efetivo humano para promover expulsão alguma. Quem chegava, os portugueses, até metade do século XVI, até 1550, Portugal não tinha efetivo para a colonização. Então, são inúmeras as histórias de portugueses que chegavam sozinhos, de degredados, que chegavam numa comunidade indígena, eram bem recebidos, havia uma curiosidade, não representavam
ameaça, foram recebidos, a própria Carta de Caminho representa isso, a própria Carta de Caminho descreve essa alegria, essa fascinação do encontro que houve ali nas praias do sul da Bahia, no encontro do pessoal ali em Porto Seguro, ou mais abaixo, onde houve o primeiro encontro, foi uma fascinação, uma perfeita... Imagine você, uma população, primeiro o fascínio mútuo que não era, né? Os portugueses não viam pessoas nuas, nunca viram em suas vidas, acho que só via a mulher na cama, a parceira, o parceiro sexual e só. Ali tinha uma população inteira nua, né? com uma coloração, com uma pele bonita, Caminha descreve uma beleza feminina impressionante. Então, o que houve, na verdade, foi um encontro de sociedades, e um encontro muito singelo, porque eram homens portugueses casando-se com as indígenas, e pequenas alterações iam sendo feitas. E um detalhe importante que você falou sobre, duas coisas importantes, curiosidades, né? Não foi só o Engatu que foi alterado e foi língua franca. O próprio português que nós falamos, nós temos hoje esse português bonito, esse português charmoso, elegante que nós temos hoje, devemos isso ao tupi em larga medida. E diversas palavras do português, do nosso português brasileiro, são de natureza tupi. Cutuque. Cutuque é uma palavra completamente tupi. Bater com a ponta do dedo, cutuque. Peteque. Bater com a palma da mão, peteque. Soque, bater, a gente acha que soco é uma palavra, soque é tupi, bater com a mão fechada. São palavras heranças do nosso tupi. Olha só que coisa importante. Bom, ainda dentro dessa coisa da história aqui da nossa América, vamos passar um pouquinho do outro lado do rio, que nós estamos bem perto dele, e vamos falar um pouco do Paraguai, que também está ligado nessa história. Até porque tem um aspecto dentro dessa questão da colonização. Nós estamos falando aqui da nossa região, da questão indígena, e nós estamos juntos, nós fazemos parte dessa comunidade. Então vamos abrir um pouquinho o leque ainda dentro desse bloco, continuar nessa coisa da língua. O Paraguai hoje é um país que fala também em Guarani, né? É uma das línguas oficiais do Paraguai, o Guarani. Quando nós, como Portugal, agora como Brasil, mas quando nós éramos ainda parte do Portugal, já éramos uma província brasileira de Portugal, sim, continuamos sendo Brasil, e falávamos esse Guarani, né, que você citou, Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, e o Paraguai ainda hoje fala o Guarani. E até há pouco tempo a gente entendia que todos os conquistadores colocavam os seus conquistados a falarem a sua língua. E daí questionou-se, até há pouco tempo, inclusive num diálogo, a gente questionou por que o Paraguai não foi também trazido exclusivamente para a língua espanhola, porque a Espanha que era o país do Paraguai. E agora nós entendemos que, na verdade, o Paraguai ele está mantendo aquilo que era, de fato, aquela época. A língua original, né? Sim. A língua original, porque nós também falamos o Guarani uma época. Nós também falamos. Então, para você que fala a língua portuguesa, que está nos assistindo em um país de língua hispana, ou principalmente você que está nos vendo agora no Paraguai, saiba que nós, brasileiros, também falamos o Guarani há um tempo passado. Um outro detalhe também, que é muito importante ser lembrado aqui, que nós também fomos Espanha há um tempo, né? A dinastia filipina. Então, para você que é latino-americano, brasileiro, ou de qualquer outros países aqui, vizinhos nossos, saiba que nós fomos... Também fomos espanhóis. Nós fomos espanhóis. Todos nós fomos espanhóis. Nós fomos, por quase 100 anos, espanhóis. Sim. O Brasil inteirinho e o Portugal foi espanhol. Talvez muitos aqui saibam, mas muitos não sabem. Então é importante nós rememorarmos um pouco a nossa história para dar sentido a toda essa questão científica da antropologia. E o Paraguai, ele mantém hoje ainda o Guarani. E agora eu volto um pouco falando nisso daí, por que o Paraguai não ficou só com o espanhol? Então quer dizer que o Paraguai está sendo mais fiel ainda até hoje naquela raiz, né? Eu acho que o Paraguai mantém, certamente, eu acho que o Paraguai mantém, inclusive é interessante, uma coincidência você ter perguntado isso, porque hoje de manhã eu vim de ônibus do Mato Grosso do Sul para cá, eu estava em Campo Grande, e hoje de manhã, dormindo ainda, estava meio dormindo, liguei o rádio, um fone de ouvido, estava ouvindo, estava passando aula de Guarani numa rádio estatal
paraguaia. E eu estava ouvindo uma aula de Guarani numa rádio estatal paraguaia, e foi muito interessante perceber o estímulo do Estado paraguaio em preservar essa cultura Guarani. Mas eu não sei se foi somente uma questão de fidelidade. Acho que o Paraguai encontrou uma demografia indígena muito maior, né? Ou seja, os Guarani realmente são uma população maior, assim, no Paraguai. O Paraguai é praticamente a célula, o umbigo do mundo para o indígena Guarani. O centro do mundo é o Paraguai. É a região desses rios, aqui do Paraná para lá, do Rio Paraná para lá, é o centro do mundo deles, né? E eles devem ter percebido em algum momento essa fantástica herança cultural e ter adequado. Eu lembro que o reconhecimento do Guarani como língua oficial foi uma lei que, salvo me engano, na primeira metade do século XX, 1946, alguma coisa assim, e que reconheceu essa parcela da população como parte integrada. A moeda paraguaia é o Guarani, então símbolos nacionais do Guarani representa para eles um forte símbolo da herança cultural. Agora, uma coisa muito interessante, a população é majoritariamente, a população tem a população indígena não foi tão miscigenada como foi no Brasil. Você perguntou o que aconteceu com os tupis, o que teria acontecido com os tupis. Ora, os tupis se misturaram basicamente com a população não indígena, com os portugueses que chegaram. E o que aconteceu com os tupinambás, o que aconteceu com os outros grupos, são os brasileiros hoje. Você tem hoje, no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de passar alguns meses no Rio recentemente, eu estava vendo listas de proprietários de terra no século XIX e século XX no Brasil, e você via sobrenomes como Francisco Tupinambá, Tarará Tupinambá, o sobrenome Tupinambá. E eu achei isso estranho, curioso, porque, na verdade, remonta a provavelmente uma herança indígena que ainda existe entre nós. O que me chamou bastante atenção foi que o Brasil ele tem se tornado uma espécie de laboratório da ONU. Exato. E como que como que esse negócio de ser cobaia de um laboratório tem sido danoso para a nossa sociedade e que tem incomodado tanto? Fala um pouco para nós sobre essa questão de laboratório da ONU aqui no Brasil, nessa questão indígena. É impressionante, a gente não se dá conta disso. Na verdade, o cidadão brasileiro, ele não para perceber, ele já nasceu dentro desse laboratório. As ações geopolíticas da ONU são tão fortes, de tão longo prazo, que a gente se perde nesse ambiente, como um peixe que não se dá conta que ele está dentro da água, ele talvez não saiba que eu estou na água e só se dá conta quando está fora, ele vê que não tem água para ele se movimentar. Nós somos mais ou menos todo brasileiro aqui que tem hoje 30 anos ou 40 anos aqui, ele nasceu cantando musiquinha, as músicas do Criança Esperança. Ele nasceu achando a ONU a autoridade maior que existia. Ele sempre achou a ONU algo fantástico, algo bonito, algo que só quer o bem, gente. O Brasil tem orgulho de ter cedido as Forças Armadas para missões de paz da ONU no Haiti, em Angola e em outros países da África. Enfim, o Brasil convive com a ONU como se fosse algo sem maiores prejuízos. E não se dá conta de que nem sempre o que é melhor, o que a ONU acha que é melhor para o Brasil, é melhor para o Brasil. Nós começamos a perceber recentemente que uma série de medidas que a ONU acha fantástico, humanamente louvável, politicamente correto, na verdade fragilizam a soberania nacional, atingem os nossos direitos soberanos, atingem nossa capacidade de produção, atingem nossa capacidade de defesa. Um dos elementos que eu tenho percebido e vou criticar, eu não vou fazer críticas generalizadas porque eu não conheço todos os elementos. Há economistas que falam sobre propostas econômicas como economia solidária e outras coisas que são iniciativas da ONU ou majoritariamente influenciadas da ONU. Mas o Brasil é sim um laboratório da ONU. O Brasil é uma espécie de garoto de Frankenstein criado e pensado pela ONU. Muitos parlamentares brasileiros, na mais completa, eu diria assim, desocupação mental, sem ter o que acontecer, muitos tiriricas da vida, sem ter muito o que pensar,
e sem ter nenhuma proposta decente para o país, se incumbem de de ir lá bater na porta da ONU, me vê um projeto aí para apresentar alguma coisa. Eles simplesmente reproduzem propostas da ONU, na educação, na saúde, na segurança pública, que para a ONU não existe, não tem que existir segurança pública. Na verdade, quer dizer, só pode existir segurança do Estado. O cidadão não tem o direito de garantir a sua segurança. Então, dentre outras coisas, eu estou aqui nas minhas mãos com a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, né? Que é mais uma das influências da ONU, é mais uma das propostas de legislação da ONU. Não é a única. Eu poderia, na verdade, eu devo falar da Convenção 169 da OIT, que, ao meu ver, é de todas a mais perniciosa e mais nociva carta institucional de um dos braços da ONU, que é a OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, que é um dos braços, como o Unicef, como o PNUD, como a Unesco. A OIT, ela já há algum tempo legisla sobre o caso e lançou a Convenção 169, que substituiu a Convenção 157, que vigorou até 87, essa convenção. E depois a 169 entrou e, ao meu ver, ela tem... primeiro que ela é muito... é claro, nem tudo que a ONU faz é destituído de sentido e destituído de uma lógica. É claro que seres humanos dotados de raciocínio e de inteligência pensaram naquilo, mas nem sempre o que é melhor para a ONU, o que a ONU acha melhor para o Brasil é o que nós achamos. Um problema da Convenção 69 da OIT é o direito à autodeclaração indígena. E isso tem gerado um problema seríssimo no Brasil, que é de manipulação identitária. Não dá tempo para a gente falar agora, mas basicamente o número de indígenas triplicou na última década. Mas só para a gente dar uma pincelada nisso daí, rapidinho, muita gente já sabe, mas tem muitos que são totalmente, ignoram essa informação. Essa autodeclaração indígena, eu posso chegar lá, mesmo sendo filho de italianos, neto de italianos, me declarar indígena no Brasil? Aparentemente sim. É? Não tem um critério que diga, porque não está dito em nenhum lugar assim, só pode se auto-identificar indígena aquele que possuir uma herança sociocultural, que é a postura que eu defendo. Certo. Eu entendo, eu acho justo e honesto, eu acho honesto, lógico, que um filho de um casal Yanomami, fruto, portanto, de uma sociedade Yanomami, herdeiro dos genes, herdeiro do genótipo Yanomami, e não só do genótipo, mas da cultura, da herança sociocultural Yanomami, é lógico que ele vai se declarar Yanomami. Então, há sentido na autodeclaração. E indígena, quando é nesse sentido. Agora, não faz sentido para mim, faz só um sentido, mas quando um cearense, nascido em Araripina, nascido no Crato, nascido em uma cidade do Ceará, ele mesmo migrou, os seus pais migraram, moravam lá e agora estão morando em Santarém, no Pará, ou estão morando em Barcelos, no Amazonas, ou morando em cidades do norte. Quando um cara que tem essa herança biológica, que o torna provavelmente um descendente ou caucasiano ou um mestiço, que é resultado da junção desse que você chamou de homem branco, que muitos também assim chamam, do branco com a índia, ali já é um mestiço que em outros lugares é conhecido como mameluco ou caboclo na região. Ele se declarar indígena, tendo uma herança sociocultural não indígena, cristã ocidental, não fala nenhuma língua indígena, não possui nenhum traço sociocultural indígena que legitime. Faz sentido para você que isso seja correto? Será que isso... Qual é o objetivo, o interesse nisso? Qual é a intenção por trás disso? Eu creio que há intenções e nada tem a ver com o reconhecimento de uma identidade. Certo. Tá certo? Então, para mim, essa legislação é inadequada nesse aspecto. Não é a única. Tem uma outra legislação, tem um outro parágrafo da Convenção 69 da OIT que diz que os Estados nacionais devem reconhecer não só a área de habitação permanente, mas também as áreas de perambulação. As áreas de perambulação de um grupo indígena devem ser reconhecidas como tal. Ora, acabamos de falar que o grupo Guarani, majoritariamente Embiá, Yandeva ou Kaiowá, deambulam por uma certa área, fazem uma certa rota. Se isso for demarcado como terra indígena, acabou o sul do Brasil. Acabou a América Latina, praticamente, né? Vários grupos indígenas também têm essa prática. Certo. Então isso é perigoso e inadequado. E a Convenção e a Declaração da ONU, que é essa carta que eu tenho na mão aqui, diz em seu 30º, não é isso? Artigo, que aqui, ó,
Artigo 30. Não se desenvolverão atividades militares nas terras ou territórios dos povos indígenas, a menos que essas atividades sejam justificadas por interesse público pertinente ou livremente decididas com os povos indígenas. No parágrafo 2 diz o seguinte: os estados realizarão consultas eficazes com os povos indígenas interessados por meio de procedimentos apropriados, em particular por instituições parlamentares representativas, antes de utilizar suas terras ou territórios para as atividades militares. Ora, o Brasil que tem quilômetros, milhares de quilômetros de fronteira seca com outros 9 países da América do Sul, sul-americanos, se ele for consultar, cada vez que o exército for, cadê a soberania nacional? Imagina o general tendo que consultar um cacique de uma aldeia para falar, será que eu poderia entrar com a minha tropa soberana para defender meu país soberano na sua aldeia? Eu poderia... Faz sentido para você? É meio complicado. Então, tem aqui percebe-se dentro da sua explanação que é o seguinte, aqui há 2 pesos e 2 medidas, né? É bem claro perceber isso daí. Por quê? Vamos dizer que o índio, e nós reconhecemos os nossos conterrâneos, nossos co-irmãos, concidadãos indígenas, eu reconheço. Eu estou aqui declarando o meu reconhecimento a todos. Também o faço. Tudo bem. E eles, acredito que também assim faz com a gente. Pelo menos os que eu conheço, que eu tenho amizade, também não me discriminam por eu não ser da mesma etnia. Agora, tudo bem. Eles são brasileiros, não são? São índios brasileiros. Porque eles têm identidade e tudo. Pelo menos os índios que eu conheço aqui... São dotados. Isso é muito importante, Joe, o que você está falando aqui é muito importante. Porque os índios que habitam a América do Norte, os Estados Unidos, não são índios americanos. Eles não são cidadãos, eles não votam para presidente, para deputado federal lá nos Estados Unidos. Eles não são cidadãos americanos. Eu ia te fazer essa pergunta, estava esquecendo. Que bom que você tocou nisso. Eles não são cidadãos. Não são cidadãos americanos. Eles são indígenas diferentes. Eles têm passaporte para sair da aldeia, para sair da sua aldeia, do seu território e ir até a cidade, eles têm que levar um passaporte. Eles não são cidadãos americanos. Presta atenção. E quem patrocina mais a ONU são esses camaradas aí, gente. Vamos prestar atenção. América do Norte e tudo mais. América do Norte, um dos maiores patrocinadores da ONU. Inclusive, tudo que acontece de ONU está sempre em inglês e as reuniões, a maioria, são lá nos Estados Unidos. Tá, vamos fechar aspas para isso e vamos dizer o seguinte. Então, o nosso índio, nosso irmão aqui, brasileiro... Ele é concidadão, ele vota para presidente como você, vota para prefeito. Inclusive, tem indígenas políticos eleitos, claro, tem direito de votar e ser votado. Claro. Tudo bem, mas na hora de entrar no território deles, aí não é mais... Daí não é mais brasileiro? Como é que negócio é esse? Que 2 pesos, 2 medidas é essa? Pois é, há uma complicação nesse sentido. Isso é mais forte em alguns estados da federação, sobretudo no norte do país. No norte do país há uma, eu diria assim, por conta do contato com gente que vem de fora, dos americanos, dos alemães, há uma certa predileção. Os indígenas, eles mais ou menos preferem se relacionar com os americanos e tudo mais, e não é só uma questão de preferência, é uma questão de influência. Influência, principalmente financeira, econômica. Né? Principalmente econômica. Sim, isso não é em todo lugar, não. Em outros lugares do Brasil, como no Tocantins, eu acabei de citar o exemplo dos índios Xerente, o trânsito era contínuo, completo, vários indígenas casando-se com não indígenas. Então, na verdade, esse é um dos problemas da população indígena. Não há uma homogeneidade na seleção, no contato com quem eles querem que entre. Em alguns casos, eles preferem os estrangeiros. Isso parece estranho para nós, que a gente não possa monitorar ou controlar esse ingresso de estrangeiros em terras indígenas. Porque há um patrocínio, de fato, né, por trás. Como nações do hemisfério norte, sobretudo, notadamente, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Alemanha e outros países, patrocinam o movimento indígena brasileiro. É estranho. O que os Estados Unidos, qual é o interesse que os Estados Unidos teriam em patrocinar o movimento geopolítico e político indígena no Brasil? Por que dinheiro americano, do cidadão americano, do contribuinte americano, é enviado para patrocinar o movimento político indigenista no Brasil? Isso é de se questionar, né? É bem complicado. Eu queria tirar essa informação mais precisa dele, mas obviamente que ele já deixou claro numa palestra que ele não posiciona cientificamente quanto ao motivo, porque é outra área da ciência. Exato. Mas
Eu queria só chamar a sua atenção para essa pergunta que eu vou fazer agora para o Edward. Você, que é patrocinador, promotor de eventos para angariar fundos para que o clero religioso que mantém o Cine, você vai ver, e eu vou fazer essa pergunta e quero ver o que o Eduardo vai me responder, o que é o Cine nessa questão indígena no Brasil? CIMI. O CIMI. Conselho Indigenista Missionário. O Conselho Indigenista Missionário. Missionário que é ligado à Igreja Católica. É o braço esquerdista, o braço praticamente armado da esquerda católica no Brasil. Só pede para a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. Mas espera aí, essa sua afirmação ela é bem complexa. Você está afirmando que o CIMI, um órgão da Igreja cristã mais conhecida do mundo, a Igreja Católica, ela tem um braço armado que cuida dessa questão de indígena. Ela só não é armado porque, na verdade, eles compram as armas e entregam na mão dos índios. Os missionários do CIMI, que não são missionários, também não são mais católicos, porque trocaram. O que aconteceu é que o CIMI, esse lado esquerdista da Igreja Católica, trocou o Evangelho de Cristo, trocou a Bíblia pelos manuais de revolução socialistas do século XX, por Marx, trocou Cristo por Marx, por Lenin, pelos ideais e ideólogos do socialismo, da nova esquerda norte-americana e europeia, e simplesmente vem adotando práticas que são práticas, em alguns casos, criminosas. Eu quero lembrar aqui, ainda nesse bloco, que nós não estamos aqui se referindo à questão religiosa, nós estamos falando aqui em organização, nós estamos falando do que é consciente à questão da terra, questão da produtividade e questão da sociedade que está ligado na terra, e obviamente que nós precisamos da terra para sobreviver, todos, independente de qual etnia seja, de que origem seja. Estamos falando de organização. Vamos voltar a isso que é importante. Lembrando que falamos até de orientação religiosa, o Brasil é um país cristão, majoritariamente, a sociedade é majoritariamente cristã. Eu tenho todo o meu respeito, falei a você antes aqui, tenho meu respeito a qualquer organização cristã, católica ou protestante. Contudo, é extremamente importante perceber que o CIMI não é mais uma organização cujo fim, a finalidade, é defender o Evangelho, pregar, ou mesmo viver o Evangelho. Na verdade, por conta de um fenômeno socio-teológico que aconteceu em meados da década de 50, 60, tá? O CIMI, na verdade, a Igreja Católica foi transformada. Eu estou me referindo aqui à proliferação de uma linha teológica chamada Teologia da Libertação. A teologia de Marx. A teologia da libertação, na verdade, essa é resultado, é um fruto de organizações teológicas, ou de uma reorganização do Evangelho, o Evangelho à luz de Marx. É fruto de uma percepção geopolítica esquerdista, o CIMI, a teologia da libertação, nasce dentro do laboratório ali da Rússia, a KGB, claro. Provavelmente percebendo-se que a importância, na verdade, você veja bem, por que a Revolução Socialista só aconteceu na Rússia? É uma pergunta muito interessante que a gente poderia debater durante décadas. Por que ela e ela está sendo debatida durante décadas, por que ela não se espalhou para outros países europeus? Tem várias perguntas, várias formas de responder, mas um teórico europeu chamado Antonio Gramsci, um teórico italiano, Antonio Gramsci, ele falou, peraí, na verdade, a revolução não acontece em outros países por causa do peso e da tradição, do peso da tradição cultural cristã no Ocidente. Você tem uma orientação democrática, você tem o capitalismo funcionando plenamente em outras nações europeias, e você tem uma tradição cristã. São séculos, são milênios de igreja cristã que impedem que a Revolução Socialista se implemente. Então ele diz, nós jamais, dizendo ao seu
a sua turma, a patotinha socialista, nós jamais conseguiremos reproduzir e formar uma outra revolução socialista no país se nós não dilapidarmos, detonarmos a base cultural cristã desses países, basicamente. Isso diz Antônio Gramsci ainda na década de 30, nos seus livros Cadernos do Cárcere. Pois bem, lendo esse material, o que Khrushchev e as séculas da KGB fizeram? Vamos infiltrar a célula socialista dentro da igreja, por meio da teologia da libertação. E é dali que surgiram preciosidades, né? Santidades, para não dizer outra coisa, como os bispos socialistas, são comunistas de batina. É o caso de Dom Erwin Krautler, que é o atual presidente do CIMI. Eu posso citar o nome claramente, porque eles sabem que eles estão fazendo errado, sabem que a sua orientação é ideológica, é político-ideológica, e nada tem a ver com a base cristã. Dom Erwin Krautler, Dom Aloysio Loscheider, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Balduino, que morreu recentemente, são pessoas que abandonaram a Bíblia para adotar o Evangelho de Marx, para adotar a linha teórica de Marx, e por conta disso, e eu não estou brincando, também não estou citando a esmo, nós tivemos aqui recentemente, de 2015 a 2016, a CPI do CIMI, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, que identificou, não foi um, dois casos, não, foram vários casos onde o CIMI estimulou a invasão de propriedades privadas. Numa das invasões, a Polícia Federal chegou lá e mandou revistar todo mundo, encontrou-se um notebook numa das mochilas de eles chamam de agentes do CIMI, e dentro dessa mochila do CIMI estava lá o Manual de Revolução do Marighella, o Manual de Revolução Urbana de Marighella, manuais de como fazer a guerra civil, como promover a guerra civil, táticas de guerra. Muitas vezes, isso aconteceu também na cidade de Douradina, salvo engano, invadiram uma fazenda e os proprietários saíram da fazenda, viram o caminhão chegando, os índios descendo do caminhão, aquela coisa e tudo mais e tal. O proprietário saiu correndo para ligar para a polícia e tudo mais, foi até um posto de gasolina. Ele estava no posto, de repente, chegou o caminhão que tinha levado os índios. O caminhão foi abastecer. E o proprietário estava ali, ele estava falando com o pessoal, de repente, o caminhão que tiraram o caminhão do posto, a população, os outros fazendeiros tiraram o caminhão do posto, tacaram fogo no caminhão. Queimaram o caminhão porque perceberam que tinha sido instrumento de injustiça. Certo. Adivinha de quem era o caminhão? Do CIMI. Do CIMI. O caminhão do CIMI sendo utilizado para o patrocínio de invasão de propriedades privadas. Então isso é prova mais do que suficiente para ver que o CIMI tem um autor chamado Lorenzo Carrasco que fala claramente, o CIMI é filho da mentira. O CIMI não é mais uma organização cristã, é uma organização socialista, uma organização que abdicou do Evangelho de Cristo, e é por isso que é aplaudidinho pela esquerda, é por isso que é adorado por antropólogos, que não tem coragem de dizer que rejeitam o cristianismo, mas adoram o CIMI porque tem uma importância política fantástica, e é uma aceitação, uma cara de cristã. Olha, nós aqui do canal não temos esse hábito de entrar na questão política, porque o nosso negócio é o agronegócio, é a produção. Sim. E tal, mas não tem como citar em algumas ocasiões ou apontar alguns problemas também como forma de apontar uma solução. Claro. E nós vamos entrar um pouco nesse tema, ainda nesse bloco. Eu quero que você nos acompanhe, mesmo nos nossos intervalos são rapidinhos, você fique aqui, o assunto é muito interessante para os produtores do nosso Brasil. Então, o que a gente abriu esse parênteses aqui para mostrar quem que está promovendo, não só para acusar quem está promovendo isso, mas para apontar a solução. E a solução é o quê? Você corta na raiz do inso, não é assim que a gente faz lá na roça? A gente não tem que, não é só tosar ou então arrancar, não é? Então, temos que acabar na raiz essa coisa. Enquanto nós estivermos promovendo ou patrocinando esse modelo que patrocina o CIMI, nós vamos continuar dando gás. E tem muitos fazendeiros, muitos proprietários rurais que na sua inocência e na sua sincera religiosidade, na sua sincera fé, na sua devoção, se esforça para promover lucratividade para os eventos desse segmento, nem sabe que ele está patrocinando a própria desgraça da sua produção rural. Exatamente. E eu quero citar duas coisas aqui, mostrando essa ligação que você falou do CIMI, que agora, infelizmente, a gente tem que falar disso. Quando o Lula estava ali fazendo o seu grande discurso na hora de ir para a cadeia, para ir preso, foi lá bispos e se declarou ali, pelo Lula, que é o cabeça, né, que é um dos personagens, o mascote aí desse modelo, desse sistema.
que promove a maior invasão de terra e diz que é em prol ou sem terra. Agora eu quero só abrir um parênteses aqui e dizer, se esse sistema fosse mesmo para promover a melhoria do sem terra, não existia sem terra no Brasil. Porque tiveram tempo suficiente para promover a igualdade desse pessoal que não tinha terra e dar terra, ou vender terra, financiar terra, fazer o que for preciso, mas colocassem nas terras. Por que ainda estão sem terra? Mas eles dizem que são o povo que vai organizar o sem terra. Bom, o bispo estava lá apoiando ele. Então aí você vai ver esse link do CIMI com esse modelo de invasão de terra. Fecha aspas. E eu quero te perguntar sobre aquele caso que repercutiu muito no Pará. Os nossos amigos produtores lá do Pará, produtores de gado, produtores de madeira e produtores de grãos, que sofreram e ainda sofrem muita consequência por causa daquela questão da Dorothy, da missionária Dorothy. Ela era antropóloga, não era? O que ela fazia e o que ela promovia, na verdade, que deu esse estardalhaço todo aí nesse meio rural? Promovia invasões de propriedade privada. Ela fazia parte do... A irmã Dorothy, ela não era do CIMI, ela era ligada à CPT, a Comissão Pastoral da Terra. E a irmã Dorothy, chamada irmã Dorothy, era uma agente desse tipo de esquerdista, mais uma agente esquerdista, uma agente socialista, transfigurada, fingindo-se ser cristã, e no fundo o que a Dorothy fazia, agora isso a imprensa não fala, isso ninguém fala, eu só falo porque eu estive lá, tive a oportunidade de testemunhar. A irmã Dorothy, na verdade, nem sei se deve ser chamada de irmã, de cristã não tinha nada, só a fachada, só tem a fachada. A melhor forma de se vencer uma batalha é fingindo-se ser amigo, fingindo-se ser parceiro, grande humanista de um determinado povo, enquanto enfia a faca pelas costas. A irmã Dorothy, na verdade, ela traficava armamentos para invasões, promovia as invasões pelo MST. A irmã Dorothy queria estabelecer ou fazer valer uma espécie de reserva extrativista para assentados do programa do INCRA, assentados de um PA, de um programa de assentamento do INCRA. Só que ninguém mais queria viver no esqueminha de uma reserva extrativista. Todo mundo queria plantar, todo mundo queria colher e tudo mais, como é um grande produtor. E ela ficava lá insistindo, ela ficava lá lutando contra os grandes produtores, lutando contra o que ela falava que era os verdadeiros gaviões da terra, porque compravam a terra dos outros, né? Então era uma anticapitalista, a irmã Dorothy era era uma socialista, uma anticapitalista que municiava, levava armamentos e munição para que outros promovessem a invasão, e que ela sabia muito bem do que ela estava fazendo, promoveu diversas organizações. Naquela região de Anapu, a igreja é um instrumento do socialismo organizado contra a propriedade privada, contra o cristianismo, contra o Estado-nação brasileiro. Então, se a gente não identificar pelo nome quem é quem, ali não só ela, mas vários outros, ali o pessoal da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, é um câncer na sociedade brasileira que atenta contra o país, atenta contra a soberania nacional, atenta contra a sua capacidade produtiva. Ou o Brasil extirpa, ou sabe lidar com CIMI, com CPT e com outros órgãos esquerdistas antinacionais que atentam contra os interesses nacionais, ou vai pagar, e já está pagando, um alto preço por gente que patrocina a destruição, o caos e a ruína do próprio país. Agora, voltando aqui no estúdio da Interrede Notícia, estamos no Brasil, estamos com Eduardo Luz, antropólogo social, e estamos nesse diálogo tremendo de esclarecimento aqui. Nós estamos conseguindo extrair dele algumas verdades que comumente são difíceis de tirar dos antropólogos brasileiros por causa de um negócio que a gente chama assim de um tratado meio por baixo do pano aí do sistema de antropologia, ou do grupo de antropologia no Brasil, ou seja, desse grupo de cientista dessa área da ciência, das ciências humanas. Agora eu gostaria de te perguntar a sua posição científica do assunto, de
índios estrangeiros. Como que se pode entender essa nacionalidade? Uma pessoa que nasceu em outro país pode vir para cá ou daqui para lá e se dizer de tal etnia e ter os direitos indígena, vamos dizer, por causa dessa questão do tratado aí internacional da ONU. Vamos lá. É um problema esse trânsito, comunicação e essa conexão entre indígenas em áreas de fronteira é um problema. Eu quero só abrir aqui, nós já explicamos que eles eles perambulam e tal, tem esse reconhecimento, mas agora já estamos tratando de questão de soberania, estamos tratando de questão aqui, pontuando nesse caso aqui, cidadania de fato, né? Cidadania. Coisas de país, não de etnia. Exatamente. Nós temos, ou seja, o Brasil é um país que assegura direitos, garante direitos às suas populações indígenas, O Brasil não teria a obrigação de assegurar direitos a indígenas nascidos em outros países, nascidos, crescidos, que viveram boa parte da sua vida em outros países. É questionável que esses indígenas que viveram boa parte de suas vidas em outros países venham agora reivindicar direitos sociais no Brasil, né? Só que, como eu falei hoje de manhã, na nossa conversa, em outro local, e também conversei contigo agora, quem vive quem constrói a sua carreira da convivência, da existência de indígenas, né? Pessoal da FUNAI, pessoal de ONGs, pessoas que usam indígenas, manipulam os indígenas para fins políticos de seu interesse. Esse pessoal, não interessa, para eles é lucro, que os índios sejam bolivianos, paraguaios, argentinos, colombianos, isso para eles é lucro, não interessa tanto. Certo. Então, o Brasil carece fortemente, há uma carência no Brasil de critérios, critérios, legislação que diga exatamente quem seriam os beneficiários das políticas aplicadas aos indígenas. Porque da forma como está, o Brasil é um país, pode-se dizer, social-democrata, possui efetivas políticas públicas a minorias, tá certo? Isso, da perspectiva de estímulos pessoais, isso é muito forte. É como se o Brasil estivesse levantando uma bandeira em luz neon, dizendo para os indígenas da América do Sul, é legal ser índio no Brasil. Deve ser legal ser índio no Brasil. Por quê? Porque lá você vai ter uma série de benefícios, bolsas, cesta básica, escola diferenciada, saúde diferenciada, cotas, para que seu filho vai entrar na universidade pelas cotas. Os outros países não têm isso. Não tem essas políticas. Então eles migram para o Brasil em busca desses benefícios. E até agora o que tem sido feito? Nada, absolutamente nada. Já encontrei indícios de que Guaíra seria, de fato, um dos locais privilegiados para esse intercâmbio. Parece que é o alvo, Guaíra agora tornou-se o alvo de políticas de transferência de população indígena para o oeste do Paraná, mas, inclusive por motivos eleitoreiros, mas eu ainda preciso confirmar esses dados, preciso realizar mais pesquisa para efetivar. Mas parece que esse é o caso aqui. Bom, eu quero te fazer uma pergunta agora e depois, na sequência, eu quero apontar um acontecimento. Bom, a minha primeira pergunta nesse sentido é o seguinte. Existe, de fato, você que já trabalhou dentro da FUNAI, quando há uma projeção de uma locomoção de uma comunidade ou de uma invasão, vamos ser mais direto, de uma invasão, a FUNAI, o órgão responsável por levar as cestas básicas, o suprimento lá para as aldeias, dizer, nós não vamos trazer suprimento aqui por esses dias, hein? O suprimento vai ser levado só em tal lugar, quem não estiver lá não ganha. Nós ouvimos alguma coisa nesse sentido. Já houve esses acontecimentos? Ou pode ser que tenha ouvido? Pode ser, não. Existiu e existe esse tipo de manipulação. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da FUNAI e do INCRA, ela foi promovida por deputados preocupados com setores produtivos do Brasil, protocolaram um pedido da realização da CPI em 2013, só que havia muito CPI, o último governo do Partido dos Trabalhadores conseguiu colecionar várias CPIs, então não tinha fila, não tinha espaço para mais uma.
mas já na outra legislatura de 2000, iniciada em 2000 enfim, acho que em 2014 nós tivemos uma eleição, uma eleição majoritária. Então, em 2015 instalou-se a CPI da FUNAI e do INCRA. Dezembro de 2015 a março de 2017. E lá identificaram os deputados que participaram e seus colaboradores, eu entre eles ajudei a colaborar com algumas coisas da CPI. Pudemos identificar que efetivas ações de manipulação de população indígena, manipulação de local onde vai se fixar uma determinada aldeia indígena, a FUNAI participou ativamente e participa ativamente. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Terras indígenas que são reduzidas. Então, por exemplo, tem um caso no sul da Bahia, eu prefiro não citar o nome do grupo, só para evitar qualquer problema judicial, até porque a terra ainda está contestada, mas a aldeia do grupo ficava perto do litoral, num lugar relativamente restrito. A FUNAI estimulou que daquele local, daquela aldeia ali, saíssem grupos para formar uma aldeia mais ao noroeste e outra aldeia mais a sudoeste. Depois a antropóloga, vendo que a FUNAI contrata um antropólogo de fora e fala para estudar essa terra indígena. E a FUNAI relembra: olha, seu antropólogo, que estranho, nessa terra, que estranho não, que pena, essa terra é tão pequena para esse grupo aqui. Agora tem uma aldeia lá no noroeste, tem uma aldeia aqui no sudoeste. Por que não aumentar a terra, alcançando esse quadrilátero? E foi exatamente o que aconteceu. Então o antropólogo, eu costumo dizer que nesses casos eles agem como idiotas úteis. Era o que eu fui, eu era um idiota útil na mão de organizações internacionais e submisso, ou pelo menos tentando atender sugestões como estas, né? Então eu fui levado a demarcar uma área muito maior do que era efetivamente, do que poderia ter sido reconhecida como indígena. A terra não foi ainda reconhecida. Aqui eu primeiro fui indicado em 2007 para fazer essa identificação, depois que eu entre aspas, me rebelei, na verdade, depois que eu vi os erros que estavam acontecendo. Enfim, a mesma coisa aconteceu. Havia um grupo aqui e estratégias de expansão do poderio geopolítico indígena. Então, todo lugar onde tem uma terra indígena, demarcou-se uma terra indígena, certamente mais anos, menos anos, geralmente agora está cada vez menos anos, é pedida ampliação. Cada demarcação é uma nova ampliação. E a FUNAI participa também doando caminhões, combustível, alimentação, só vai e vamos dar, porque a FUNAI tem interesse, mais uma vez, naquele caso de um funcionário que é chamado a tratar do problema, em determinado momento percebe que há muito mais interesses e garantias em deixar o problema como está do que tratá-lo efetivamente. Existe uma força do Ministério Público apoiando esse estudo científico da antropologia, promovendo algo que não é de fato? Existe. O Ministério Público Federal, atualmente, é um braço engajado da antropologia militante. O Ministério Público não é necessariamente científico. O Ministério Público ele entende para si, toma para si o trabalho da defesa das minorias. E só que neste caso, em vários casos, essa defesa das minorias, nesta defesa, o Ministério Público acaba, ao meu ver, transpondo os limites do exercício legítimo da advocacia e passa por uma militância. Então isso acaba sendo prejudicial ao país, acaba sendo prejudicial aos próprios indígenas e inclusive a indígenas. Muitas vezes o Ministério Público até milita defendendo aqueles que não são indígenas. Não são indígenas, que se dizem como tal, e o Ministério Público fica militando. É uma agenda absolutamente necessária para o próximo presidente da República rever os poderes ditatoriais nas mãos de agentes do Ministério Público, procuradores do Ministério Público Federal, alguns deles pessoalmente engajados em agendas absolutamente questionáveis, para não dizer, em alguns casos, criminosas, né? Não é por acaso que a CPI da FUNAI do CRINS, a CPI da FUNAI do INCRA, indicou ao indiciamento pelo menos 2 dezenas de procuradores do MPF. Então isso não é novidade, não sou eu que estou falando, vários deputados deputados federais reconheceram esse exercício abusivo, né, de procuradores da República que agem como braço jurídico. Se o CIMI, como eu acabei de falar, o CIMI age
como um braço armado do indigenismo. Na verdade, ele age armando os indígenas. Isso não aconteceu só aqui no Pará. Padres ou agentes do CIMI comprando armamento, facões e entregando na mão de indígenas. Se o CIMI é o braço armado do indigenismo, o NPF é o braço jurídico, é a defesa jurídica. Eu, por exemplo, não sei eu não conheço muito de direito, conheço só de direito constitucional, eu não sei, portanto, qual seria, se estaria tipificado como crime, dar voz de prisão a um procurador da República, manter um procurador da República prisioneiro durante algumas horas. Você senta aí, fica quieto aí. Eu não sei qual seria o crime de um cidadão não indígena fazendo isso, tá? Suponho que deve ser um crime. Deve ser coisa grave. Deve ser coisa grave. Pois eu vi isso acontecendo, cena de indígenas, supostos cidadãos se declarando indígena, mantendo um procurador da República refém, sentadinho aí, você fica quieto aí, enquanto o grupo que se dizia indígena descia ao rio para tacar fogo para colocar fogo em 2 balsas carregadas de madeira. Cada balsa dessa com um carregamento estimado em 6 milhões de reais. Madeira legalizada, com carimbo do IBAMA, com selo, esse grupo que se diz indígena, tacou fogo em 12 milhões de reais. Pergunta, o procurador que ali estava, abriu o processo contra os que atearam fogo e se disseram indígenas? Vamos ver se adivinha. Claro que não. Pelo contrário, agiu na defesa deles, tá certo? Por quê? Porque faz parte do joguinho. E o procurador, e o proprietário que pediu o indiciamento, que foi atrás, é perseguido pelo MPF. Então o procurador ficou quietinho, sentado, como se ele não tivesse nada a ver com aquilo, obedecendo a voz de prisão, e por aí vai. São várias coisas como essa, assim, procuradores da República, é importante que se diga, é extremamente importante. E procuradores da República são peça importante do aparato jurídico nacional, sobretudo no combate à corrupção, mas a partir do momento em que eles passam a se envolver no engajamento militante, né, na defesa de populações que em algum momento se declaram a ir, se casam, usa a Convenção 69 da OIT, todo procurador da República anda ali com a Convenção 69 da OIT embaixo, adorando a Convenção 69 da OIT e dando suporte a esse tipo de articulação criminosa que muitos cidadãos fazem para atacar, mais uma vez, o agronegócio, os interesses nacionais, a Igreja Cristã Brasileira, a nação como um todo, porque eles são mais uma parte do aparato internacional globalista para atacar a nação brasileira. É muito estranho a gente ouvir isso, porque são brasileiros também. Que nós deveríamos defender a soberania do Brasil, defender os interesses principais do Brasil, e tem gente que parece que está vendendo. Parece não, age contra. Venderam, né? Bom, você abriu um leque aqui, uma porta para mim citar mais dois itens dentro desse mesmo ponto, que provavelmente você que está nos assistindo agora, se você for daqui do oeste do Paraná, você vai se lembrar de um fato que aconteceu aqui mesmo na cidade de Guaíra, onde está o estúdio da Interrede Notícia, onde o delegado da Polícia Federal, um agente importante da Polícia Federal, foi mantido refém, foi xingado, foi humilhado diante de várias pessoas no porto da aduana aqui no estado do Paraná, na cidade de Guaíra, por uma aldeia muito perto daqui. Enfim, esse acontecimento repercutiu muito na nossa região e aconteceu com um delegado da Polícia Federal. Se fosse qualquer outra pesa, provavelmente teria sido preso por desacato à autoridade. Né? Desacato à autoridade. Você até por discutir com um agente de trânsito, você vai preso por desacato à autoridade, quanto mais um delegado, que é uma autoridade que nós respeitamos e temos, pelo menos nós aqui do Oeste e aqui do Paraná, principalmente, nós passamos a amar muito a Polícia Federal. Nós temos um carinho pela Polícia Federal, até pelas ações da Polícia Federal de Curitiba, né, do juiz Sérgio Moro e tal, pelas ações muito justas que ele tem apresentado, posturas, né? E por os agentes federais que nós aprendemos a amar. E esse caso aconteceu aqui por um dia. Se fosse um de nós, teríamos ido preso na hora, obviamente. E também quero aproveitar esse gancho aqui e falar sobre um acontecimento que vem vindo há bastante tempo acontecendo lá no estado do Mato Grosso, propriamente dito no município ali entre Comodoro e Pontes Lacerda. Eu já presenciei esse fato, já tive que pagar pedágio na BR-163, a rodovia que liga o Rio Grande do Sul a Santarém, no Pará. De vez em quando os índios
fecham a BR federal e cobram pedágio. Esses dias agora nós noticiamos, inclusive, um caso, mais uma vez, eles fazendo isso, lá perto de Pontes Lacerda, que é a divisa do Mato Grosso com Rondônia, perto da divisa de Mato Grosso e Rondônia, pela 163, que os indígenas ficaram 45 dias cobrando pedágio numa rodovia federal que não é pedagiada pelo governo. E tudo bem. Como que se explica isso, gente, no Brasil? A soberania nacional, o poder do Estado, ele é frequentemente desafiado por lideranças indígenas a uma espécie de submissão do Estado ao indígena. Na verdade, o Brasil, eu tenho dito, o Brasil é refém, é absolutamente refém dessas minorias étnicas. Da mesma forma como é refém do PT, ou como foi, nós temos um presidiário, um candidato presidiário que basicamente mantém refém todo um sistema que só fala dele. Mas sem entrar em questões políticas, o que a gente percebe nada no Brasil acontece, nenhum projeto de desenvolvimento, nenhuma ferrovia, hidrovia, hidrelétrica acontece sem pagar pedágio aos indígenas ou às populações que assim se declaram. E é um sistema pernicioso que aí você tem esse pedágio que é pago aos indígenas, ele retroalimenta ambientalistas, ongueiros, antropologuinhos, sabe, esses antropologuinhos que ficam trabalhando para fazer uma tesezinha aqui, outra tesezinha acolá, defendendo movimento isso, movimento aquilo outro, movimento LGBT, movimento quilombola. Então, todo esse movimento é abastecido por pesada tributação socioambiental no Brasil. Então, há toda uma economia que gira em torno do problema socioambiental. A gente saiu de uma ditadura militar para entrar numa ditadura socioambiental no Brasil. Certo. O Brasil, você não consegue fazer mais nada, você já conta-se até como piada. Se você for pego com uma caça na mão, uma paca, uma cutia, seja lá o que for, um animal silvestre na mão, e a polícia ambiental te prender, mate o guarda ambiental, porque certamente a pena por você ter matado um policial ambiental é menor do que matado uma caça. Essa é uma piada, é uma conta assim, ninguém está de mau gosto, é claro, ninguém está estimulando isso, mas isso mostra como o crime ambiental no Brasil é inafiançável. Não, isso daí eu quero pegar mais uma vez esse gancho seu e apontar um problema sério social que nós temos aqui no Brasil, que está ligado ao agronegócio. Eu sempre gosto de falar isso aí, está muito ligado ao agro, da produtividade do produtor rural, que é os esportes com os animais, por exemplo. Diretamente ligado nos rodeios e as suas modalidades, que um promotor, né, esse Ministério Público que tem 2 pesos e 2 medidas, eu falo aqui com muita tranquilidade, principalmente nesse sentido, porque não pode usar um animal no esporte de rodeio, seja cavalo, seja touro, para montar no rodeio. Mas pode deixar um pai de família desempregado. Isso pode. Um pai de família ficar lá com a sua família passando necessidade, pode, mas ele ir ganhar o seu sustento numa prática esportiva, num torneio, não pode por causa do animal. Quer dizer, o animal passou a valer mais do que o ser humano. Então, olha que 2 pesos, 2 medidas. Mas, desequilibrado, né? Desequilibrado. Vamos voltar aqui no nosso ponto central, vamos voltar no nosso corolário do tema, que é a questão rural e as questões indígenas e da sociedade, os conflitos da sociedade. Houve, em uma determinada época, de uma demarcação, e que aquela demarcação causou muito prejuízo financeiro e prejuízo emocional para uma determinada comunidade, inclusive com vários suicídios. Descreve um pouco para nós isso aí, para vocês verem o quanto é grave uma invasão abrupta, como muitas vezes acontece nessa ciência antropológica mal feita. Você está fazendo referência, eu falei hoje pela manhã, do caso da demarcação da suposta terra indígena Marauente-Sede. Tinha gente produzindo gado, produzindo silos de soja, tudo, a vida inteira. Chamava-se Estrela do Araguaia, ou Estrela, eu tenho que lembrar da cidade, que não existe mais. É uma cidade que desapareceu, que foi embora. Na verdade, a FUNAI, depois de identificar a terra, ou depois de terminar o processo da Ponto da Mata,
A FUNAI literalmente atropelou a cidade inteira, passou com um trator em cima de casas, as cenas estão na internet, já vai fazer um tempo que isso aconteceu, foi 2014, 4 anos agora, a cidade foi acabada, arrasada. E um dos proprietários da região, o Sebastião Prado, ele conta que ele já enterrou 24 parceiros dele, se o número não for maior agora. Porque imagina você trabalhar a vida toda no campo. Eu sou da cidade, eu vivo na cidade, acho que você também. A gente, quando está na cidade, a gente tem outras opções. Eu agora sou antropólogo consultor, mas eu posso lecionar, eu posso fazer alguma coisa na cidade. Esse pessoal que vive na roça, que planta, que vivia do plantio, não tinha mais nada para fazer. Exato. Então eles perderam tudo, não perderam as propriedades, a terra, perdeu a casa, perdeu tudo. Né? Então acabou sendo um desastre. Vários casamentos se acabaram, 26 pessoas se suicidaram, quadros de depressão, pessoas absolutamente depressivas depois do que aconteceu. Sebastião Prado, inclusive, foi preso depois em consequência de articulações dele para resolver essas situações no Brasil afora. É uma importante liderança do agronegócio, não só da região, mas a nível nacional. Tem tudo para ser um dos líderes aí do movimento Brasil do Campo, que é um movimento que surge por pessoas que se viram vítimas desse tipo de articulação. Sebastião Prado merece a nossa admiração pela resistência que colocou ali, que faz esse tipo de articulação criminosa, que acabou com vidas e propriedades de pessoas na região. Agora, para nós encerrar o nosso bate-papo aqui com o Eduardo Luz, provavelmente muitos de vocês que estão nos assistindo agora vai dizer, mas não interessa, os indígenas são os proprietários de fato dessa região, porque já foi mencionado que quando os portugueses e os espanhóis chegaram, eles já estavam. Eu queria que você nos falasse agora a origem de fato dos indígenas. A origem, da onde que eles são? Da onde a população latino-americana é? Somos nascidos aqui, não somos? Como é que é esse negócio? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito importante e que precisa ser respondida técnica e cientificamente. Exato. A ciência que está nos falando e nós queremos aqui dar respostas precisas, para não ficar só na ideologia, porque ideologia é a mesma coisa que você colocar a marca do Iveco no Mercedes, e você dizer que o Mercedes é Iveco, isso é ideologia. Nós não queremos ideologia, nós queremos ciência aqui. Foi uma metáfora interessante, mas vamos lá. A palavra indígena, ela não é... Tem algumas pessoas que acham que indígena é o feminino do índio, ou do ameríndio. Indígena não é isso. Indígena, na verdade, é uma decomposição da palavra endógenos, ou endógena, ou seja, de um ser vivo, fruta ou animal, que é endógeno de uma região, que só existe naquela região, tá? Nós usamos a palavra, portanto, ela passa a ser uma afirmação de que essa população é endógena das Américas. Só que isso é um erro geográfico, é um erro da história geográfica humana. Na verdade, todos os seres humanos que estão na América chegaram por aqui migrando. A única diferença entre eles é o tempo da migração. Então, nós temos diferentes processos de colonização asiática. Tanto é que os primeiros habitantes do Brasil não eram sequer, são diferentes rotas, sequer eram asiáticos. Nós sabemos hoje que o crânio, as populações que primeiro colonizaram o Brasil não eram asiáticos, ou seja, não eram ameríndios como nós, com olhos puxados. A maior prova disso é o crânio de Luzia. Luzia é o crânio de um humanoide, de um ser humano, ou de alguma coisa parecida com um ser humano, um humanoide que foi encontrada na Lagoa Santa, e era de um ser humano que tinha traços que nós chamamos nitidamente de melanésios, de negroide melanésio, ou seja, muito parecido com aqueles que hoje habitam a Austrália, aqueles aborígenes australianos. Eles não são ameríndios, não são asiáticos, como a maioria dos povos indígenas do Brasil, eram negroides melanésios. Mas explica um pouquinho para nós, até porque nós estamos falando do pessoal do campo e muitas pessoas não têm assim, esse acesso dessas informações científicas que você está falando, negroides, aborígeno e tal. Esmiuçar um pouquinho esse detalhe aí para a gente voltar depois no ponto para ficar bem entendido. Porque o que nós queremos aqui no canal é que você, produtor rural, você que faz parte dessa gama de produção ou que
está interessado nesse assunto fique bem informado para não cair depois em conversa fiada. Vamos lá, só existe uma raça humana. Só existe uma raça, é a raça humana. Tá? Não existe, a minha raça é negra, a sua raça... Não existe. Existe uma raça que é a raça humana, mas matrizes étnicas. A humanidade se divide em pelo menos 3 matrizes étnicas. A matriz étnica era chamada de negroide, tá? Que basicamente, por causa do linguajar que hoje é politicamente correto, tem que obedecer o politicamente correto, hoje é chamada de afrodescendente. Então, os negroides têm uma pele, uma tez mais escura, com maior melanina, com uma composição corporal mais musculosa, são o que nós aqui no Brasil chamamos de negros, que vieram trazidos para cá pelo tráfico negreiro no Brasil. Também há uma outra matriz étnica que antigamente era chamada de mongoloide, hoje é chamada de asiática. Basicamente são os asiáticos como nós entendemos, japoneses, chineses, o Cazaquistão, os cazaques e outros grupos dos quais vieram os nossos ameríndios, né, que são grupos indígenas ou grupos ameríndios do Brasil, que tem como traço principal o olho levemente puxado, uma tez um pouco mais escura ou clara, dependendo como for. Enfim, esses são os ameríndios. E uma terceira matriz étnica que você anteriormente tinha falado como homem branco, mas isso é o mais correto chamar, o termo apropriado são os caucasianos, que vieram da região do sul do Cáucaso, da base do Cáucaso, uma população que se caracteriza por pele mais clara e por pelos corporais. É bom lembrar que os ameríndios não possuem pelos corporais, ou pouco pelo possuem. Enfim, essas são as matrizes étnicas. Mas são todas... a raça humana saiu de um lugar só. A raça humana é una, ela tem pequenas variações cosméticas, digamos assim, é mais pelo, menos pelo, certo, cor da pele e tudo mais. A capacidade cerebral é praticamente a mesma, a capacidade, as habilidades pessoais, o que pode fazer um japonês, pode também um cearense, pode um russo fazer da mesma forma, um apinagé, um carajá, um índio guarani, pode fazer a mesma coisa. É a mesma raça, só tem diferenças culturais, socioculturais. O importante dizer é o seguinte, não há população indígena, endógena nas Américas. Todos que estão na América vieram migrando. Os ameríndios migraram a 12, 15, talvez algumas linhas dizem que até mais do que isso, que colonizaram as Américas, e a colonização europeia veio já há 5 séculos aqui na região das Américas, promovendo transformações. Agora, algo muito importante que deve ser dita. Antes de chegar, na atualidade no Brasil, uma narrativa que diz que foram os europeus que combateram, fizeram guerras contra as populações ameríndias que aqui se encontravam, quando na verdade elas já guerreavam em si numa guerra feroz, uma guerra sanguinolenta, uma guerra que por conquista de território, de população, que se espalhava por todo o território que hoje é chamado Brasil, né? Enfim, a guerra já existia. Foi por causa da colonização, foi com a colonização europeia que esses grupos pela primeira vez ouviram falar em direitos e tiveram seus direitos reconhecidos, né? Eles não tinham essa ideia de direito reconhecido, direito estabelecido, direito a território. Não tem essa... Para quem estava na luta sanguinária pelo território, não existia essa possibilidade de estabelecer direito. Vencia a lei do maior, vencia quem tinha o armamento melhor ou quem tinha a melhor estratégia de guerra. E neste contexto de guerra e de conflitos entre si, o colonizador europeu teve a melhor vantagem porque tinha melhor armamento, melhor estrutura de guerra e levou vantagem bélica superior à dos outros. É por isso, como lembra o escritor Jared Diamond, que escreveu aquele livro Germes, Germes, Aço e Armas, né? Mostrando que foi a superioridade bélica, a superioridade do domínio de estratégia de guerra que garantiu a vitória da Europa, não só nas Américas, mas em outros lugares, em outras colonizações. Ou seja, nós reconhecemos um direito que não existe de fato, é o chamado direito originário. Não existe um direito originário. É claro, pode existir um direito de primeira colonização. Sabemos que há sociedades indígenas e não nações indígenas. É importante que se diga que o Brasil não reconhece a existência de nações indígenas, mas sim de grupos ou pequenas sociedades indígenas. A nação só existe uma, nação brasileira.
tá certo? E é ela que assegura os direitos a esses grupos étnicos diferenciados para que eles continuem a ter uma existência única, uma existência singular, culturalmente singular, e que eles aqui possam exercer seus direitos, contanto que esses não atingam. E a gente só faz o seguinte adendo: a gente só espera que esses direitos deles não atinjam os nossos direitos, claro, não atinjam o direito do restante da população brasileira e vice-versa. Porque a boa amizade, a boa convivência tem como base uma boa cerca, claro, para que o seu direito não fira a minha propriedade privada e vice-versa. Que os direitos dessas populações indígenas, sociedades indígenas, sejam devidamente estabelecidos para que não sejam utilizados por grupos de interesse, por grupos internacionais, para atingir a capacidade produtiva nacional, a capacidade logística, dentre outras coisas que nós estamos sendo atingidos por esse tipo de movimentação. Lá no Paraguai, aqui, nosso vizinho Paraguai, já está tendo essa orientação para a população não indígena, não nominá-los como indígenas, e sim chamá-los de originais, em caso espanhol, os originários. Uhum. Quer dizer, vai muito contra a ciência citá-los dessa maneira, né? Então, olha só onde nós já estamos chegando. Esse sistema globalizado está nos forçando a até nominar os nossos conterrâneos, uhum, a outro nome. Como originários. Originários. A mesma coisa aconteceu aqui. Você conversa com qualquer população índia, qualquer grupo índio, e eles não gostam do termo índio. Eles acham bonito, eles querem que sejam conhecidos como indígenas, endógenos. E há nisso uma fase política, claro, de serem originários da região, quando na verdade migraram como os outros migraram. Então, na verdade, é o que a ideologia, né, que leva a fazer. Que leva a fazer. Olha, nós falamos aqui, conversamos, esse diálogo foi gostoso, esse bate-papo com o antropólogo Eduardo Luz. E fique ligado no nosso canal que nós vamos trazer ainda outras informações relevantes dentro desse segmento da antropologia e desses conflitos sociais. Acompanhe o nosso canal, se inscreva também no nosso canal, acesse a plataforma interredenoticia.com. Também pode acompanhar pelo fanpage Interrede Notícia, e você vai ficar informado sempre das notícias do agronegócio, tudo que é relevante e com ligação direta dentro da produção rural, dos animais, dos grãos, enfim, e da sociedade produtora em si. Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Estamos sempre abertos para aprender mais com você sobre essas questões tão importantes e relevantes para a nossa sociedade. Eu que agradeço, Joe, a oportunidade de falar com você, com o nosso telespectador. Quero agradecer também àqueles produtores, aquela parcela da população aqui de Guaíra que me trouxe até aqui, e espero ter a oportunidade de voltar aqui outras vezes, trazer esse tema. Estarei levando esse tema para a Câmara de Vereadores Municipal e para outros debatedores, para que possamos encontrar uma efetiva solução. Não queremos mal aos nossos concidadãos indígenas ou índios, ameríndios, mas queremos que eles também respeitem a sociedade envolvente, para que o interesse de cada um seja devidamente atendido. Muito obrigado, então. Continue conosco. Ficamos ligados. Nós tivemos aqui o oferecimento de Capice Alimentos, Moinho Capice, Farinha Bela, Farinha Nuestra, Caon Alimentos, Fixopar, Hotel do Papagaio, Loja Silma e Travel Mais. Não viaje sem fazer uma consulta com a Travel Mais. Um grande abraço e até a próxima.